Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Joana. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, nos deixando envolver pela doce luz de Joana de Ângeles, que juntamente com a irmã Rosário e todas as freirinhas dos campos das bênçãos vão nos envolvendo. Mente, coração, tudo vai se tornando mais suave, mais doce, e juntamente com nosso mentor, com os franciscanos, Clarissas e Marianas aqui presentes, vamos respirando docemente amor e alegria, paz e serenidade. Vamos nos envolvendo por uma luz azul suave que docemente vai envolvendo a cada um de nós. É o manto azul de Maria. Ela nos envolve, nos protege, nos coloca em seu colo e docemente fala aos nossos ouvidos. Tudo passa. Tudo no tempo do Pai passa. E nós vamos nos envolvendo docemente na alegria dos ensinamentos do Mestre Jesus, que na tarde de hoje nos recebe nesta casa de luz, nesta casa abençoada que nos auxilia o caminho, a reforma interior, que nos auxilia a sermos um pouquinho melhor nesta encarnação. E uma vez mais, louvando ao Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E com muito carinho, vamos recebendo Wagner para os passes da tarde. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz envolvendo o sistema nervoso central, a luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos todos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido
em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes desse passe irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja. Vamos envolvendo o Antônio Vicente em muito amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. É muito protocolo, né? Tira uma coisa, põe outra, aí tem que tirar e tem que colocar. Se a gente já é meio desgovernado nesse momento, então fica um pouquinho pior, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e bom pastor, uma vez mais nos envolva, que possamos, com essa maravilhosa energia que circunda este salão, que possamos nos sentir de fato amparados e bem acolhermos o que precisamos no nosso coração. Hoje nós somos convidados a refletir sobre a bênção da vida. Interessante refletirmos um tema como esse, justamente em um período onde nós fomos colocados a pensar um pouco mais sobre a vida, que justamente nós estamos todos aqui não só aqui, né, mas no planeta, num grande baile de máscaras, tendo em vista o cuidado com a vida. E se perguntassem para nós, o que é a vida? Essa pergunta talvez tenha sido feita há muito tempo. Quando olhamos a história da humanidade, essa pergunta é feita praticamente desde quando existem registros escritos dos mais diversos povos. Quando se fez essa pergunta, por exemplo, lá na Grécia Antiga, em um tempo anterior aos filósofos mais famosos, ou o que mais assim, vez ou outra, ouvimos dizer, anterior mesmo a Platão, a Sócrates, o seu mestre, alguns pensadores chamados pré-socráticos
tentaram explicar a origem da vida distante do que eram os mitos. E aí eles buscaram, dentro dos elementos da natureza, a possível origem do que seria a vida. Eles estavam, então, como se diz em grego, e são as poucas palavras que eu sei falar em grego, né? Às vezes a gente cita algumas coisas e pensa que a gente sabe muito, é igualzinho, quem não sabe francês aqui? Vários de nós sabemos, por exemplo, croissant e petit gâteau, não é? Relaciona com comida que nós somos verdadeiros poliglotas, não? Mas então os gregos estavam lá procurando a arqué, a origem, e buscando esta arqué, origem, ponto de partida, através da physis, um elemento físico. Mas mesmo assim eles não conseguiram encontrar uma resposta plenamente satisfatória. Eles nos deram caminhos para que refletíssemos sobre isso, mas não tiveram condição de plenamente responder o que é a vida. E é claro que eu não vou aqui fazer um resumo do que é a história nem da humanidade, nem a história da filosofia, percorrendo todos os estágios, todos os períodos, mas poderíamos, quem sabe, olhar para contemporâneos a nós, dois poetas brasileiros, os dois já não estão mais encarnados. Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Quem de nós não participa de encontros e desencontros? Pessoas que estão próximas a nós, fisicamente falando, e que muitas vezes estão emocionalmente distantes de nós. Quando não, pessoas que estão às vezes em outro continente, e não só pelos recursos da tecnologia, nos sentimos conectados a essas pessoas. Então a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. E talvez inspirado em uma pergunta, Gonzaguinha musicou essa ideia. A vida é o sopro do Criador em uma atitude repleta de amor. Veja que interessante. Dentro de uma música, nós temos presente uma ideia da tradição judeu-cristã. A vida decorre do sopro do Criador. Então, a provocação que nós temos para refletir e não tentar entender a plenitude, porque tentar entender tudo ficaria um tanto quanto difícil, mas é nós olharmos, ou me perdoem, eu vou olhar para o que eu estou fazendo da minha vida, com a minha vida. Se eu recebi esse sopro do Criador em uma atitude de amor, aí nós entendemos, por exemplo, a tradição cristã, que vai nos dizer que a vida é dom, dádiva de Deus, ofertada para nós, entregue para nós. E o que vamos fazer da vida? Antônio, o que você vai fazer da vida? Aquilo que exatamente eu quiser fazer dela. E a responsabilidade, ela é única e exclusivamente minha. Exclusivamente minha. Temos a tendência de achar que, ora, estamos em posição de vítimas. E isso é um risco muito grande, porque algumas linhas de pensamento vão nos ajudar a refletir que muitas vezes a distância entre a vítima e o algoz é menos do que 1 milímetro, é um cabelésimo, como diz na minha família. É muito pequena, é muito pequena. Então nós temos que olhar para este presente que nos foi dado pelo Criador, em uma grande atitude de amor, e pensarmos o que eu estou fazendo da minha vida. Porque afinal de contas, existem diversas expressões da vida por aí. Nós olhamos para as plantas, tem vida ali?
Tem vida ali. Olhamos para os animais e tem vida? Tem vida ali. Então, a vida, ela está por toda parte. Ela está espalhada em todo lugar. Agora, com um detalhe muito interessante. E ao mesmo tempo que é interessante, é desafiador. Espalhada por todo lugar, só que nós estamos vivendo um pedaço da vida. Porque a vida, como costumamos dizer em muitas orações, em muitas reflexões, a vida é eterna. E o que nós temos aqui é um pedaço da existência, que tem finitude, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Essa experiência que nós temos. E aí nós temos, para entender isso, diversos textos que vão nos auxiliar nessa compreensão, quando, por exemplo, lemos no Evangelho segundo João, e também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, as muitas moradas da casa do Pai, da qual Jesus prometeu que iria preparar uma, na qual também ele diz em vários outros textos que a morte não existe e que a doutrina vem esclarecer para nós isso. Não, a morte não existe. O que termina é uma parte da vida, ou uma parte de nós, de um corpo físico. Mas a vida continua. E aí nós temos que olhar, então, eu sou péssimo em matemática, e geometria, então piorou, mas eu acho que seria numa linguagem assim, nós temos que olhar dentro de uma reta que não tem nem começo, nem fim, nós temos que olhar esse intervalo, né? Se alguém for de matemática, que me perdoe, tá? Entre essa existência, então, entre o nascer e entre a morte do corpo físico, ou, como costumamos dizer, o desencarne. O que eu tenho feito destes momentos? O que eu tenho aproveitado? Que marca eu estou deixando? E talvez a grande pergunta, para longe de gerar uma angústia: qual é o meu legado? O que eu estou fazendo? Às vezes nós temos aquela ideia do julgamento, né? Eu morro de medo disso. Às vezes essas histórias de criança ainda grita dentro de mim, né? E quem de nós que não tivemos a experiência, muitas vezes pelas fileiras da Igreja Católica, e nos foi ensinado uma ideia de julgamento. E aí nós fomos moldando a nossa vida, muitos de nós, inclusive esse que vos fala, mais com medo do julgamento eterno do que acreditando no amor e na misericórdia. E às vezes o medo desse julgamento ou nos empurrou para o erro ou nos deixou parados, porque não, eu vou ficar aqui pelo menos parado e aí eu não erro, né? Aí eu não cometo erros. Mas só que nessa mesma comunidade aí, que eu sou grato pelo tempo que lá estive, o que muito aprendi, também tem uma oração assim. Essa oração sempre me incomoda, mas eu gosto de refletir sobre ela. Que se pede perdão por pensamentos, palavras, atos e omissões. Complicado, né? Ou seja, nessa concepção, bastou você estar vivo, porque você já está complicado. Para além disso, é extremamente importante que nós saibamos valorizar a cada instante. E poderíamos pensar ou refletir como José Carlos de Luca nos convida em vários dos seus livros, talvez a entendermos que estamos estagiando por aqui. E o estágio, embora o estágio profissional muitas vezes não seja uma boa referência para utilizarmos, mas o estágio, em essência, ele tem a função de adquirirmos experiência, conhecimento, aprender a colocar algumas coisas em prática,
Muitas vezes no estágio a gente aprende como não devemos fazer certas coisas. Ainda mais dependendo de quem nos acompanha no estágio, né, nos serve como referência. Não, isso daqui não está para ser imitado, não. Poderíamos pensar então que essa nossa existência, ela é um grande estágio, não é um ensaio. É algo a ser vivido. Porque inclusive na dinâmica do estágio profissional falando, eu também produzo. Afinal de contas, por exemplo, alguns de nós aqui já tivemos talvez a possibilidade de passar no serviço de saúde, seja ele qual for, mas principalmente o serviço público, com um residente, né, de um residente em medicina. É o cardiologista, mas ele é residente. Ele está, de uma certa forma, numa especialização e nos atendimentos ele está estagiando. E não é em vão o que ele faz, e ele tem muitos deles têm uma dedicação considerável a essa fase e sabe que o futuro bom profissional que ele será se constrói de um presente responsável. Então, os bons atendimentos que ele realiza no momento presente guardam, trazem o que ele será no futuro. E aí, nessa perspectiva, é interessante nós pensarmos a própria ideia do tempo. Afinal de contas, o que é o tempo? Aí, dividido em presente, passado e futuro, senão uma coisa para às vezes bagunçar a nossa cabeça. Como seria interessante se nós não ficássemos tão preocupados, com aquilo que é o futuro. Nossa, mas então viveríamos a irresponsabilidade, Antônio? De maneira alguma. Bastaria nos preocuparmos com o tempo presente e o tempo atual, porque necessariamente o futuro se faz do tempo presente, daquilo que é vivido, daquilo que é feito, das palavras que foram pronunciadas, dos gestos que foram feitos. É disso que é feito o futuro. Então, não adianta nós ficarmos pensando um dia. Nós temos essa ideia, né? Eu vou deixar para amanhã, amanhã eu vou ficar mais calmo. Amanhã eu vou gritar menos. Minha sobrinha neta reza por esse dia, para eu gritar menos. Amanhã eu vou fazer. Só que fica um problema componente para o nosso cérebro, né? Porque sempre tem um amanhã. Então eu estou fazendo uma programação que um dia vai começar e eu não determino esse dia. Quem sabe, nessa nossa preocupação do que é a vida, começar a fazer agora. Porque se você olhar para a louça que está na pia, vamos falar de coisa perto da gente, né? Não sei se vocês lavam louça na casa de vocês. Eu lavo louça na minha casa. Pode parecer que não, mas eu lavo louça na minha casa. E aí você vai olhar para a louça e você vai dizer: amanhã eu lavo você, tá? Com coisa que a louça vai responder, né? Às vezes responde, e às vezes a gente discute com ela, melhor não. Mas amanhã eu lavo você. A não ser que nós tenhamos algum abalo sísmico ou alguma manifestação de ordem paranormal, a louça não vai sair do lugar. Por mais que desejássemos que isso acontecesse, ela não vai sair do lugar. E aí no dia seguinte você acorda, eu acordo, olho para a pia e tenho a capacidade de dizer: louça, você está aí? Óbvio, ela não tem como ir para lugar nenhum. E aí eu olho no relógio, falo: nossa, eu já estou atrasado, porque eu resolvi esticar aqueles 5 minutinhos a mais na cama e não vai dar tempo. Aí eu começo até a tentar pegar leve comigo: mas eu estou numa correria tão grande, quando eu chegar à tarde eu lavo a louça. E aí não tem só mais a louça do jantar, mas tem alguma coisa do café da manhã também, óbvio. E aí fui lá para a dinâmica do dia, com todas aquelas coisas de encontros e desencontros que acontecem no dia a dia. E cheguei no final do dia em casa. Quem está na pia?
ela não se mexe. Falta de atitude, né? Ela não se mexe, ela está lá. E eu sou capaz de ficar indignado. E dependendo da quantidade de pessoas que estão em casa ou não, às vezes eu posso morar sozinho e ter a mesma atitude. Aí eu começo a ter pensamentos assim, sei lá, durante um momento, eu começo a ter até uma análise socioeconômica. Olha que absurdo, eu vou gastar detergente agora, e a água do planeta está acabando, e olha isso daqui, e juntou, só que a louça continua lá. Ainda corre o risco da louça passar mais um dia dentro do spa chamado pia? Sim, tem essa chance. E tudo isso poderia ser resolvido com uma atitude. Se estamos de fato preocupados com o futuro, por favor, não vamos plantar a ansiedade a qual todos nós estamos sujeitos. Vamos olhar para o momento presente. O que eu posso fazer agora? Quando não, Antônio, o que eu devo fazer agora, nesse momento? E aí, minha gente santa, nós vamos descobrindo que podemos fazer da nossa vida uma verdadeira bênção. A bênção da tradição que chega para nós, que é a tradição hebraica, é um vocábulozinho bacana, difícil de escrever, ainda mais que da direita para a esquerda fica mais confuso ainda, mas o vocábulo, a palavra é berakah. E as palavras no hebraico, como em várias outras línguas antigas, elas não têm só uma tradução direta, elas querem trazer uma ideia. Então as palavras, elas revelam uma ideia muitas vezes. E berakah, da qual foi traduzida para o grego como bênção, significa palavra boa que Deus deposita no coração. Então quando alguns de nós ainda temos esse hábito, este bonito hábito, de especialmente para aqueles mais velhos da família, né, pedirmos a bênção, né? A bênção mãe, a bênção pai, ao tio, aos padrinhos, nós estamos pedindo que a pessoa rogue a Deus que deposite no nosso coração uma palavra boa. E que bom seria se pudéssemos também naturalmente desejar, rogar a Deus que deposite no coração dos outros uma palavra boa. E aí estaríamos nessa dinâmica de bênção, fazendo a construção de um bom futuro, porque o tempo presente estaria envolvido com isso, com as atitudes necessárias, com aquela responsabilidade que nós temos que assumir, como nós aprendemos na doutrina, e outras doutrinas também nos ensinam. Se os meus pensamentos vibram para o bem, as minhas palavras serão produto destes bons pensamentos, dessa boa vibração, e as minhas atitudes também serão. É claro que o dia a dia ele é repleto de desafios. E é óbvio que quando a gente chuta a quina da cama, que um dedo vai para o lado e outro dedo vai para o outro, a última coisa que a gente vai pensar em algum salmo de Davi. Com certeza não. Entretanto, nós não chutamos a quina da cama todos os dias ou todos os instantes. Isso são alguns momentos. Alguns momentos nós vamos escorregar. Alguns momentos nós vamos ficar assim um tanto quanto raivosos. Momentos. Essas emoções precisam ser olhadas. Essas emoções precisam ser encaradas. E aí essas emoções menos elevadas, acolhidas, a gente diminui e a gente transforma. Transforma como? À luz da fé, à luz da solidariedade. Então tenhamos a coragem de olhar para nós mesmos como os únicos responsáveis da nossa própria vida.
que podemos ajudar o próximo, que podemos receber ajuda, mas a atitude é nossa. A atitude é exclusivamente nossa. E este intervalo entre nascer e desencarnar, ele pode ser um intervalo repleto de bênçãos. Todas as vezes que nos abrirmos, de fato, para recebermos essa palavra boa que sempre Deus, através dos seus inúmeros mensageiros, nos envia e coloca no nosso coração. Que estejamos, minha gente boa, abertos a esta palavra boa e que possamos, pelos ensinamentos de Jesus, receber, em um instante de silêncio que vamos fazer, aquela palavra boa necessária em nossos corações. Muita paz a todos. Vamos agradecendo carinhosamente ao Antônio as palavras de bênçãos desta tarde. Que esta reflexão possa nos acompanhar durante toda a semana. Que seja o nosso momento de serenidade, de luz em nossos corações. E por falar em coração, vamos abrindo os nossos corações, permitindo que dele possa emanar as melhores vibrações que entregamos à Mãe Santíssima, para que ela possa utilizá-las aonde houver maior necessidade, sem designação, sem escolhas, apenas vibrando. E a Mãe, como acolhe a todos os lares, a todos os necessitados, a todos os doentes, a todos os sofredores, sabe direcionar este amor, sabe colocar em cada coração a força, a luz, para que possamos, durante toda a semana, refletir não apenas sobre as palavras aqui mencionadas, mas por toda esta jornada de amor que nos espera. Que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja.